Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André e a todos que nos acompanham aqui no Bola Laranja. Cara, o que esse cara tá fazendo é um absurdo, assim. Apesar do Nuggets ainda não ter dado aquela engrenada, assim, ferrada na temporada, o Jokic, mesmo com esse todo low profile dele, esse negócio que ele tá jogando muito, mas nem parece que ele tá jogando tanto assim, olha o que esse cara já está fazendo até a altura da temporada, liderando a liga em pontos, rebotes e assistências. Cara, é um negócio assim, é muito grandioso. A gente fala desses números, às vezes os números frios, assim, parece que a gente não consegue tirar disso tudo que isso realmente vale. Mas olha o que esse cara tá fazendo nos últimos anos da NBA, né? 2 vezes MVP seguidos ali, depois campeão da NBA com o Denver Nuggets e agora já nem na metade da temporada e ele já alcançando esse feito mesmo com o time ainda tentando encontrar o seu melhor basquete. Então assim, o que a gente está vendo é algo histórico. Eu tenho até medo de falar isso aqui porque a gente já falou isso algumas vezes de alguns outros jogadores que não foram muito além. O nosso zicômetro está meio alto, mas eu acho que não dá para zicar Nikola Jokic nesse ano. Só para explicar para a galera, então, né? Por que ele está liderando em totais, tá? A gente não fala aqui em média, né? A gente fala aqui em totais, tá? E os totais dele são os seguintes: 579 pontos até aqui na temporada. Ele que jogou 20 dos 21 jogos do Denver Nuggets. Então ele tem totais de 579 pontos, é quem mais tem pontos, 196 assistências e 255 rebotes. A NBA ela não dá premiação de cestinha para quem faz mais pontos na temporada, e sim para quem tem a melhor média de pontos, tá? Claro, Okay. tem um mínimo de 75% de partidas que você tem que estar envolvido para poder participar, né? Então, o cara jogou um jogo, fez 80 pontos nesse único jogo, e o outro tinha média de 30, esse cara que só fez 80 em um jogo ganha o troféu? Não. Tem que ter participado de no mínimo 75% dos jogos para você ser elegível. Por isso que às vezes o cara não está lá nem em primeiro, nem em segundo, nem em terceiro, passa 1, 2 semanas ele está lá em primeiro, porque aí ele conseguiu atingir esses 75% dos jogos, né? Conforme ele vai jogando, ele vai entrando nisso. Então, o Joel Embiid é quem é o cestinha hoje, né, com média de 32 pontos. Só que ele jogou só 16 jogos, né? O Jokic tem média de 29 pontos, mas jogou 20 jogos. Então, por isso ele tem um total maior do que o Embiid. Só para explicar para a galera. Aonde que ele lidera? Em rebotes. Em rebotes ele tem médias de 12,8 rebotes, e além de ele ter os totais de rebotes, ele também tem essa média, né? Melhor média da liga, então ele seria aí o maior reboteiro do ano. Cara, é incrível esses números, né? Por isso que eu até coloquei no título, Renan, uma máquina chamada Nikola Jokic, né? E é impressionante, cara. Ele tem média de 34 minutos por jogo. Não é uma média altíssima, Renan, mas para um cara grande, né? Um cara pesado igual ele, né? Não é um pivô leve, aí é um pivô um pouco mais pesado. Assim, é uma média alta, porque, cara, você sabe que, né, para ter uma lesão na posição que ele joga, o contato que tem, né? Então, quis trazer aqui também essa questão da minutagem. E queria trazer essa pergunta para você, Renan, depois de trazer essas informações aí, já dar uma certa opinião aqui também. Ele não vai administrar, então, essa temporada? Ele não consegue administrar, ele quer jogar sempre com o pé lá embaixo? Ou se ele está fazendo aquela receitinha de bolo, né, que pelo menos eu, André Fantato, acho que você também acredita, de começar com o pé lá embaixo para depois poder aliviar ali mais próximo dos playoffs e ter um descanso, né? O que é esse Jokic? É um cara que quer a todo custo, que vai começar forte, depois vai diminuir, não sabe brincar? O que você pensa desse Nikola Jokic aí? O porquê dessas marcas, né, tão expressivas, né? Ninguém nunca liderou a liga em totais nos 3 principais quesitos aí. André, eu acho que esse não sabe brincar é bem a cara do Nikola Jokic mesmo, né? Eu acho que ele nem imagina essa administração toda de minutos e performance e tudo mais, ele simplesmente joga, né? E o simplesmente jogar dele é isso aí, ele vem evoluindo a cada ano. Ele sabe administrar esse físico dele dentro da quadra, então não é uma minutagem, como você comentou, tão alta, mas pelo porte físico se torna uma minutagem de média para alta, né?
Ele sabe Sim. administrar muito bem isso. Ele não tem o porte para ser um cara corredor. Então a gente vê que ele está sempre, maior parte do tempo, andando em quadra. Quando ele dá os picks lá, muito de vez em quando, é para uma defesa muito que precisa muito dele, alguma coisa muito urgente. Então ele administra muito bem isso. Agora, eu tô com você em achar que ele está preparado para fazer essa receitinha de bolo. Ele vai tentar dar o máximo que ele consegue, fazer a pontuação, né, o número de vitórias que o Denver precisa para ficar tranquilo na temporada, e depois ele deve tirar o pé até um pouco na minutagem, já que ele estando em quadra ele não consegue administrar muito bem essa performance dele, ser um cara mais coadjuvante do jogo e tudo mais. Eu acho que ele, juntamente com a equipe técnica, devem começar a administrar a minutagem, mas isso ali dos 70% para frente da temporada regular. Quando der aquela certeza de que o Denver já está com uma boa colocação, de que vai ficar com mando de quadra, pelo menos entre os 3 primeiros, e aí eles devem começar a pensar nessa administração de minutos do Jokic em quadra e tudo mais. Até lá, ele não tem histórico de lesões tão graves assim, são lesões pontuais, ele tem um bom físico, sabe cuidar bem disso, a gente já falou isso aqui desde a nossa inauguração aqui, né? O Bulga trouxe que naquele tempo de bolha ali, de pausa da Covid, ele tinha virado vegetariano, ou seja, é um cara que se preocupou muito mais com a alimentação e tudo mais. Nas férias Mudou ele dá. bastante a alimentação ali, né? Exato. Nas férias ele dá aquela despirocada, bebe bastante cerveja, já que cerveja é vegano, né? Não tem nada de origem animal ali. Ele consome bastante, mas dá para ver que ali na temporada regular ele se segura bem. Então acho que é isso, cara, que ele não sabe brincar, ele estando em quadra e tendo que cumprir uma minutagem mínima ali, que deve ser estipulada pelo time, dessa média dele de 34 minutos, dentro desses 34 minutos ele não vai administrar, ele não vai ser o coadjuvante em quadra, ele vai sempre estar com o pé embaixo. Por isso que eu penso que ele não sabe brincar, mas deve ter esse pensamento da metade até o último terço ali da temporada, ele administrar mais esses minutos dentro de quadra, tendo o Denver ali uma pontuação mínima que eles devem imaginar.